Boa noite, amados. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos presentes aqui nesta noite. Convidamos aos irmãos para que abram suas Bíblias no Salmo de número 67. Salmo de número 67. Salmo de número 67, leremos todo o Salmo. Que nos diz assim a palavra do nosso Deus. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas, Salmo, cântico. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Vamos orar mais uma vez. Eterno e grandioso Pai, nós louvamos ao Teu nome, pois temos a grande oportunidade agora de estarmos reunidos na Tua casa, Senhor. Pedimos a orientação do Teu Espírito neste momento, para que a Tua palavra seja luz, ó Pai, em nosso caminho, ó Pai. Pedimos a Tua orientação, pois sabemos que muitas coisas podem nos tirar a atenção neste instante, mas pedimos ao Senhor que o Senhor toque o nosso coração, toque a nossa mente, a fim de que venhamos a prestar atenção, venhamos a sair enriquecidos da sabedoria e graça que vem da Tua palavra, Pai. Nós Te louvamos, pois sabemos que estamos aqui, graças ao Teu infinito amor que é derramado sobre a nossa vida. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos e pedimos. Amém. Quero iniciar a nossa meditação desta noite fazendo uma pergunta para os pais. Pai, se você diz para o seu filho que ele vai ganhar um presente antes do aniversário, o que acontece com o seu filho? Acho que a resposta é que geralmente ele sai contando para todo mundo, né? Ou você diz para ele, vamos sair semana que vem, vamos a um parque, vamos ao cinema, e ele vai contar a muitas pessoas, até quem não tem nada a ver com isso, né? Ele sai na escola, ele sai dentro de casa com os familiares, sai contando, ó, semana que vem eu vou sair, semana que vem eu vou num parque, semana que vem eu vou ao cinema. Essa alegria constante que ele quer que todos saibam que ele vai ganhar um presente, que ele vai sair, porque aquilo o faz feliz. E ele não aguenta ter a felicidade para si mesmo, para si próprio. Então ele tem que sair contando para todo mundo. Tenham isso em mente agora. Contextualizando o nosso texto, a contextualização aqui, o que temos dentro do Salmo de número 67? Podemos ver que cada verso deste Salmo, um Salmo curto, né, menciona todas as nações, ou todos os povos. E nesse sentido, podemos agrupá-los junto ao Salmo de número 65 e ao Salmo de número 66. Portanto, trata-se de um salmo de louvor a Deus, um salmo de adoração por todas as bênçãos e uma oração para as bênçãos do Senhor, né? Especialmente sua salvação, sendo ela até mesmo transmitida aos gentios, àqueles que não conheciam a palavra de Deus. Uma oração litúrgica para a bênção divina, e esta oração serviu como resposta em agradecimento à bênção sacerdotal. Esta bênção que foi dada no término do culto em Levíticos no capítulo 9, se nós formos ler lá. E essa bênção está descrita em Números no capítulo 6, 24 e 26. Eu vou pedir para vocês abrirem agora suas Bíblias. Números capítulo 6, versículo 24 a 26. Números capítulo 6, do versículo 24 ao versículo de número 26. Que nos diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Tenham isso, marquem aí na Bíblia de vocês, deixem marcado, porque nós vamos compará-lo com o Salmo de número 67 também. Provavelmente o dirigente do louvor aqui falava a primeira linha e a congregação respondia com o verso de número 2 e o verso de número 3, isolando o verso de número 4, sendo ele o central deste salmo, sendo ele falado por todos juntos como uma oração em agradecimento, para que o mundo inteiro possa estar sobre o domínio do Deus de Israel. Fica mais claro olhando o verso de número 4, quando ele diz: alegre-se e exultem as gentes, pois julgas como um rei, né? Os povos com equidade e guias como um pastor na terra as nações. O povo tinha conhecimento, o povo sabia quem era este Deus, e o povo entendia que este Deus deveria reinar para todo sempre. Este Senhor era o Rei supremo de todas as nações, e por isso ele diz: julgas e guias retamente. Por isso, segundo Alexander Maclaren, um verdadeiro salmo missionário. E Henry Wilson que descreve o Salmo de número 67 como um verdadeiro panfleto evangelístico. Se vocês querem evangelizar, mostrar um versículo que mostre as bênçãos do Senhor, um capítulo, algo assim, usem o Salmo de número 67. É um verdadeiro salmo missionário. Bom, como já mencionado, esta oração pede para que Deus abençoe Israel, para que os caminhos do Senhor, sendo suas leis e a sua salvação, conhecidos por todo o mundo, seja transmitida a todos os povos, a todas as nações. Lembrem, o texto é uma adaptação de agradecimento à bênção araônica de número 6 que nós acabamos de ler também, sendo um tipo de súplica encontrada no verso de número 1. Lembra quando eu falei que nós vamos compará-los? Abram por gentileza, deixa aberto assim, números 6 e o Salmo de número 67, no verso 1. Quando no versículo 24 diz: o Senhor te abençoe e te guarde. Olhem o Salmo de número 67, verso 1. Que Deus nos conceda a graça e nos abençoe. De novo, versículo 25 de número 6. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Verso 1. Que Deus conceda a graça e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Certo? E ainda, e te conceda graça. E no verso de número 1, no começo, que Deus nos conceda graça. Essa era a súplica e nos mostra justamente que Israel estava agradecendo por esta bênção. Agradecendo por este Senhor conceder bênção, graça e fazendo resplandecer o seu rosto sobre aquele povo. O salmista aqui, se nós olharmos, compararmos de novo, ele inverte a ordem. Vejam, graça e bênção. Ou seja, graça é pedido primeira que bênção divina. E isso nos mostra, com isso vemos que o salmista está querendo dizer que a bênção divina está baseada na graça de Deus. Nós temos essa bênção baseada na graça desse Senhor Deus, o Deus Supremo, que guia e julga retamente. Este é o nosso Deus Todo-Poderoso. Tendo isso em mente, a glória de Deus era parte importante da herança de Israel, pois era com essa glória que Deus conduzia todo este povo sobre o deserto. Ter o rosto de Deus resplandecendo sobre eles era uma bênção suprema de Israel. E perder essa bênção significava julgamento. Se o povo não tivesse essa bênção do Senhor, certamente seriam julgados. Uma rápida análise que devemos fazer é que a palavra povos repete-se cerca de 5 vezes neste
pequeno salmo. A palavra terra 4 vezes e nações por 2 vezes. Por isso fica evidente que o ponto focal deste salmo está justamente no fato de as terras, nações e povos, né? A importância deste destaque está justamente no fato que, significativamente, o nome Israel não se encontra no salmo. Nós não encontramos, nós, Israel, agradecemos, né, que o Senhor Deus seja gracioso para com Israel. Não encontramos isso, a palavra. Só que quando nós vemos a referência da primeira pessoa no plural, verso de número 1, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto. Aqui nós vemos a evidência de que quem fala é Israel. Quem fala é este povo. Quem fala é este povo escolhido. Mas não é destacado. E por que não é destacado? E este fato nos mostra que a ênfase dada recai sobre o mundo. Todos os povos, todas as nações. Ou seja, mostra a universalidade do salmo. Não é somente para aquele povo em Israel, não. São todas as nações, toda a sua geração, todos nós que fomos escolhidos pela graça de Deus. Então essa bênção cairia sobre todo o seu povo, sobre todas as nações. Por isso também encontramos um acréscimo, sendo ele no verso de número 2. Quando eles dizem, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Encontramos na bênção sacerdotal. E que por meio desse acréscimo Israel afirma claramente a sua consciência de ser um canal de bênção para todos os povos. Não há como sermos povo escolhido se não somos canal de bênção. Se não transmitimos a salvação de Cristo Jesus. Lembram da historinha das crianças que eu falei no começo do nosso sermão desta noite? Quando ela tem uma alegria de ter um presente, de ter um passeio, ir ao cinema, ela não consegue guardar aquilo para si. Ela começa falando para todo mundo. A salvação não foi um presente? Será que nós transmitimos e não aguentamos ter tanta alegria para nós que começamos a falar para o povo, ou só guardamos no bolso e fica por isso mesmo? Essa deve ser a nossa mentalidade, que o povo aqui em Israel tinha isso em mente. Eles eram um canal de bênção, precisavam transmitir a salvação, precisavam falar dessa salvação, este presente que dava alegria, que eles não conseguiam ter para si próprios, mas falar para todos os povos. Deus abençoa Israel a fim de que todas as nações conheçam seu caminho salvador na terra, por meio da bênção e glória de Deus sobre a vida do povo. Nos dias de hoje, o povo de Deus tem essa glória dentro de si. 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 6, Paulo vai nos dizer assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Por isso devemos revelá-la ao mundo por meio dos nossos atos. O nosso caráter, o nosso testemunho é de máxima importância. O seu testemunho vai mostrar a alegria de ter esta salvação. O seu testemunho vai mostrar a esse povo que não conhece a glória e a salvação de Deus que você tem algo especial. Algo que o mundo não tem. Uma luz que resplandece a toda a escuridão. Da mesma forma, Israel deveria ser luz e bênção para todas as nações. Isaías 42, no capítulo 6, vai dizer: eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo
e luz para os gentios. E temos diversos outros textos e versículos que dizem a respeito disso. Vocês são sal e luz neste mundo. Vocês são como luzeiros. Essa salvação tem que fazer brilhar neste mundo de escuridão. Outra coisa que quero destacar dentro deste salmo é do verso de número 3 ao verso de número 5, que as nações louvam ao Senhor. Nos diz: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Alegrem-se, exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias até na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A partir do verso 3, ao invés de um voto de louvor, o povo emprega um convite ao louvor numa forma de ordem, para que esse mesmo povo transmitisse seu nome a todas as nações, a todos os povos. Não deveria ter restrições, não deveria ser determinados grupos e determinadas pessoas, não. Todos os povos e todas as nações. Por isso, consciente de sua missão entre as nações, o povo elabora o verso de número 2 no Salmo, desejando que Deus os abençoasse abundantemente, com o propósito de que os povos reconhecessem este ato salvífico com louvor a Deus. As bênçãos que você recebe é justamente evidência de que há um Deus em sua vida. Não guarde para você. Que essa alegria seja maior do que tudo em sua vida e você não aguente tê-la para si mesmo. Saia contando para todos. Mostre esta alegria. Os 3 versos que destacamos neste segundo ponto da nossa mensagem se concentram na adoração e louvor das nações gentias ao Deus de Israel. O verso de número 4, como eu já destaquei, sendo ele o verso-chave, o verso central do nosso texto, afirma que a bênção mundial só poderia vir quando Deus fosse rei e pastor de todas as nações. A bênção mundial só virá a partir do momento em que todos os povos venham a adorar a este Deus. E o que é preciso para que todos os povos adorem a Deus? Missão. Você precisa contar a todos os povos que não conhecem a Deus que este Deus é o Deus da salvação. Que este Deus é o Deus que guia, que julga sendo rei, que guia sendo um pastor retamente. Portanto, este verso nos mostra claramente que o louvor que necessariamente deveria ser nacional está no fato de que Deus governa todas as nações e todos os povos como supremo pastor e supremo rei. Nós estamos aqui nesta noite porque nós entendemos isso. Você entende que Deus, que Cristo, que o seu Deus, ele é rei sobre todas as nações. Você sabe que o seu Deus julga tudo retamente, conforme a sua soberania. Mas a quantas pessoas nessa semana você falou isso? Para quantas pessoas nessa semana você disse: o meu Deus guia e reina eternamente? Perguntem-se. Hoje as nações conspiram e ardem no desejo para tirar o Senhor Deus do seu trono. Muito menos querem saber dos seus caminhos. A oração que encontramos nestes versos, suplicando para que o Senhor viesse como o supremo pastor, equivale ao pedido que fazemos na oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6. Venha o teu reino. Às vezes nós oramos e nem estamos conscientes do que estamos dizendo. Venha, Senhor, o teu reino. À medida que as nações não possuem este rei como supremo Senhor, agem conforme querem. E isso é decorrente à falta de adoração.
Adoração essa que todos os povos deveriam prestar ao Supremo Pastor. Adoração essa que deve nos motivar a fazer missão. A missão só é necessária porque não há adoração. Por isso, ao fazer missão, e isso destacando que é um ato urgente fazer missão, com urgência, a súplica por adoração ao Supremo Pastor é logo feita a todos que são alcançados por esta missão. Missões é uma necessidade temporária. A adoração, porém, permanece para todo o sempre. Você só faz missão porque não há adoração neste mundo. Porém, não há como o povo adorar sem um alcance feito por missões. Você precisa fazer missão. E não é só saindo daqui, indo para a África, indo para outros, não. Comece a fazer missão dentro do seu lar. Comece a fazer missão dentro do seu serviço. Comece a fazer missão dentro da sua escola, dentro da sua faculdade. Seja onde for na sua sociedade, faça missão. Pregue. É tão simples. Temos um panfleto evangelístico aqui no Salmo de número 67. Nos mostrando quem guia e quem reina eternamente. Nós já temos tudo pronto praticamente. Só falta falar. John Piper diz: o Salmo das Missões é a alegria dos povos na grandiosidade de Deus. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes. Sabe como é que como você pode acabar com todo o sofrimento do mundo? Mostrando a salvação de Cristo Jesus. A partir do momento em que tivermos essa consciência missionária, de que nós precisamos mostrar essa alegria que temos a todos os povos, muita coisa se resolverá. Basta termos essa consciência primeiramente. Terceiro e último ponto. O Senhor envia a colheita dos frutos. Verso de número 6 e verso de número 7. A terra deu o seu fruto. E Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Algo interessante a destacarmos neste ponto é justamente o fato de que o verso 6 não começa com uma petição, mas pelo contrário, com uma declaração enfática. A terra, ela deu a sua colheita. Menciona aqui o principal ato do favor divino. Bênção dada a seus filhos. E essa declaração aponta para a recompensa da obediência listada em Levíticos no capítulo 26, no versículo 3 e 4. Abram comigo, por gentileza. Levíticos no capítulo 26, versículo 3 e 4. Levíticos capítulo 26, versículo 3 e 4, e nos diz assim a palavra de Deus: se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, ou a sua colheita, e a árvore do campo o seu fruto. Isso não é uma condição, é uma promessa. Se vocês seguirem os meus estatutos, obedecerem, guardarem esta lei, eu vos darei chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. Aqui nós encontramos um resumo da aliança feita com Israel. Deus deixa claro que sua bênção sobre a terra dependeria da obediência de Israel à lei. As bênçãos que seriam derramadas sobre Israel serviriam de total testemunho para todas as nações pagãs.
mostrando que somente Deus é o verdadeiro Deus vivo. E isso daria oportunidade de os israelitas compartilharem a palavra de Deus a todos os povos. Porém, se Israel desobedecesse ao Senhor, ele reteria a chuva e não haveria colheita nos campos. E que, por sua vez, envergonharia Israel diante de todos os povos. Era só cumprir. É só cumprir. É só obedecer. Se não obedecessem, seriam envergonhados diante de todas as nações gentias. Por isso, na repetição que encontramos em Deus, nosso Deus nos abençoa, indica que a bênção que Israel pede é mais que uma colheita. Deus daria a colheita mediante a obediência, só que tem outra colheita aí. A bênção que Deus derramava sobre o povo de Israel anualmente em seus campos era vista como uma garantia de bênçãos maiores no futuro. Assim como o verso 6 se refere a uma colheita literal sobre o povo, ali sobre o alimento, tudo aquilo, também nos lembra da colheita espiritual. Isaías, no capítulo 27, versículo 12 e 13, naquele dia em que o Senhor debulhará o cereal, desde o Eufrates até ao ribeiro do Egito. E vós, os filhos de Israel, sereis colhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que forem desterrados, para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. É também uma garantia de que essa colheita alcançará todos os confins da terra. Verso 7, abençoe-nos Deus e todos os confins da terra o temerão. Só que para essa mensagem e essa salvação e esse aviso de uma segunda colheita chegar a todos os povos é necessário missão. Porque não há adoração. Atos no capítulo 1, versículo 8 também nos diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Essa é a ordem, essa é a promessa. Concluindo a mensagem desta noite, aprendemos que o Senhor Deus faz uma aliança com o seu povo. Aliança essa que particularmente geraria salvação. Este povo, neste momento, agradece pela bênção a fim de transmiti-la a todos os povos, todas as nações, que Deus, este Deus, é o supremo pastor que guia e julga retamente. Bênção geradora de alegria, não alegria passageira, mas alegrias eternas, donde através de nossa adoração verdadeira, adoração essa que nos serve de combustível para uma verdadeira missão, é a garantia de que um dia seremos colhidos por este Deus. Para um lugar onde não será mais necessário fazer missão. No céu não vai mais precisar fazer missão. É algo passageiro. Pois todos os povos, terras e nações adorarão ao nome deste supremo Deus, deste Rei eterno. Mas para que esta alegria de bênção chegue a todos os povos, é necessário o nosso empenho e dedicação sobre esta missão. Então, eu chamo vocês a serem como crianças. Sabe este presente? Esta alegria que você tem de estar nesta noite aqui, fale a todos os povos. Comece dentro de casa, comece no seu serviço, por onde você passar. Que essa alegria não caiba no seu coração, no seu peito, e você saia transmitindo a todas as nações. Nós somos esta Israel. Devemos agradecer pelas bênçãos já recebidas, essas que nos dão oportunidade de viver, nos alimentar, vestirmos roupa boa, bênção geradora de total alegria. E nós sabemos de onde vem. Agora, se isso não cabe no seu peito, comece a dizer a todo mundo.
todos necessitam entender e saber da salvação que dá alegria do nosso Senhor Deus Yahvé. Queridos, eu chamo a atenção de vocês a serem missionários. Lembrem-se, não é só sair do Brasil e fazer missão em outros países. Não. Há muitas pessoas que não conhecem essa salvação. Os seus próprios vizinhos, os seus próprios familiares. A nossa missão é mostrar que Deus julga, Deus reina para todo o sempre. Estamos aqui porque nós entendemos isso. Basta você se sentir alegre com isso e transmitir a todos os povos. Louvem-te os povos, louvem-te todos os povos. Alegre-se no Senhor. E esta salvação será transmitida a todos os povos. Pelo seu testemunho, seu caráter, pela sua vida. Que o Senhor assim nos abençoe e Ele todos os dias venha nos dar essa força de sermos missionários, pois Ele é fiel à sua palavra e sempre cumpre com as suas promessas. Amém.